Pra você entender, eu vou contar um pouquinho da nossa história bem rapidinho. Eu e o Alex, quando a gente se conheceu, eu tinha 17 anos e o Alex tinha 38 anos. Já era bem mais velho que eu. Na época, eu não vou te mentir não, eu achei que eu tivesse ganhado na loteria. Eu, mãe solteira, daqui quer, encontrei uma pessoa mais velha, que se dizia ser empresário, bem sucedido. Mas ele recente tinha se separado. E ele tinha uma empresa também de prevenção contra incêndio, engenharia de prevenção contra incêndio. Porém, nada da empresa era dele. Nem prédio, nem os equipamentos, nada. Ele não tinha acesso a nada, na verdade ele era o funcionário da empresa. Uma empresa que ele construiu ali, ele abriu, ela era bem pequenininha, né? Mas ele construiu, ele que abriu a empresa. E depois entrou um sócio que investiu e aí tomou conta de tudo e ele tinha 5% mais ou menos da empresa. Quando eu conheci ele, ele dizia que ele era empresário e tal, e eu achei, né, tinha ganhado na Mega Sena, como eu falei. E aí ele recente tinha separado, fazia uns 3, 4 meses que ele tinha separado. E aí ele tinha decidido vender a parte dele dessa empresa pra esse cara que era sócio dele. E o dinheiro que ele vendeu, todo o dinheiro que ele vendeu, todo, isso na época, se não me engano foi 20 e poucos mil, ele deu pra ex-esposa dele. Na verdade não era esposa, né, porque ele nunca tinha casado, era a ex-parceira dele. Moreca, por que ele deu esse valor? Eu não sei, não perguntei na época, eu não tinha, né, por que perguntar, não sei. Então, ele não tinha nada. Tanto que a gente brincava que ele era mais pobre do que eu, porque eu era pobre quando a gente se conheceu, mas eu não tinha dívidas. Ele era pobre e tinha dívidas. Isso na época ele tinha uma dívida de mais de 100 mil reais. Mas o Alex é muito inteligente, um trabalhador, um cara trabalhador, um cara excepcional, um puta do profissional. Ele é muito inteligente, ele é fora da curva. Eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio, mas eu também não sou uma pessoa burra não, graças a Deus. Então juntou a fome com a vontade de comer. Ele, inteligentíssimo, trabalhava na área há muitos anos, sabia como fazer. E eu, com sede de ganhar dinheiro, de ter as minhas coisas, né? Construir as minhas coisas, sede de trabalhar, sede de correr atrás. Então juntou a fome com a vontade de comer. Logo daí que nós nos casamos, foi muito rápido. A gente começou a namorar, a gente se conheceu um sábado, começou a namorar uma segunda, uma semana depois a gente tava morando junto, foi tudo muito rápido, tá? Muito, muito rápido. Logo que eu comecei a entender um pouco mais sobre o trabalho dele, conseguia trabalhar com ele, aconteceu, infelizmente, um acidente na Boate Kiss. O que a gente sabe que foi terrível, mas pra gente que trabalhava nessa área, foi muito bom, porque o bombeiro começou a cobrar muito pesado. Então a gente conseguiu trabalhar muito, muito e ganhar muito dinheiro. Mas ainda a empresa era num prédio alugado, nós morávamos numa casa alugada, não tinha maquinário de fazer extintor, pra quem não sabe, isso envolve também engenharia de prevenção contra incêndio, envolve extintor, hidrante, alarme, parar e tudo. E a empresa que nós tínhamos, e que ele tem agora, ela era a empresa da região 100% legalizada pra fazer qualquer tipo de engenharia contra incêndio. Aí na época a gente tinha comprado esse terreno aqui, e a gente vivia de aluguel, a empresa entra de aluguel e o terreno aqui parado. Teve um acidente no carro que a gente tinha comprado, uma L200, e a gente tava terminando de pagar ela. Tipo, faltava 10 mil pra pagar ela. Algo do tipo assim. E aí aconteceu um incidente com um carro e o seguro pagou o carro. Ele não queria, tá? Ele queria a caminhonete de volta. Quando o seguro pagou o valor, eu falei pra ele, agora a gente vai construir o prédio da empresa. Você acha que ele gostou? Não gostou muito não, tá? Demorou alguns dias pra ele entrar na minha pilha. Porque ele queria o quê? Comprar um carro de novo. Depois de muita conversa, muita insistência, eu consegui botar na cabeça dele pra construir o prédio da empresa, pra empresa sair do aluguel. E aí foi construída a empresa dentro de 4 meses, foi muito rápido na época. Hoje em dia é mais rápido ainda, né? Mas pra época, foi 2014, isso, 2015, foi muito rápido, graças a Deus. Claro que o dinheiro do seguro não deu pra pagar nem 30% da obra, mas a gente continuava trabalhando, ganhando muito dinheiro, graças a Deus. Então a gente conseguiu fazer a obra toda, a gente terminou a obra, a gente não devia nada. No meio do percurso, nós tínhamos comprado um carrinho. Se eu não me engano, era um Camry, tá? E aí eu falei pra ele, a empresa já tava construída, eu falei pra ele, agora acho que a gente construiu nossa casa. Ele um pouco contrariado também, né? Sempre contrariado. O Alex, ele sempre foi um bom vivante. Ele sempre ganhou muito dinheiro, mas ele só viveu hoje. Sempre gastou tudo que ele tinha pra viver hoje. O que eu não acho errado. Hoje ele tem 51 anos, ele tem história pra contar à torta e direita. Por exemplo, ele tá numa trilha de quadriciclo, tá? E o pessoal já vive falando, eu vou começar a viver agora, que não sei o quê, porque eu não vivi até agora, que eu só trabalhei, construí as coisas. E ele fala, pessoal, eu vivi tudo que eu queria viver. Porque ele realmente sempre foi um bom vivante. E aí eu comecei a botar pilha na cabeça dele e botei o carro no OLX, não sei se existe ainda, pra vender o carro, pra poder pegar o dinheiro do carro e a gente começar a construir a casa. Bem louca ela, tá? Aí ele aceitou eu deixar ali no OLX e tal. E logo em seguida apareceu um cara interessado. Só que o cara veio com uma proposta de trocar o carro por um motorhome, um ônibus grandão de 3 metros e pouco, motorhome, montado como motorhome. E aí a gente conversou, falei com ele, eu disse, olha, a gente podia botar esse motorhome dentro do prédio e nós morar dentro do motorhome enquanto a gente vai trabalhando, fazendo dinheiro pra construir nossa casa. E ele, bora. Só que daí o nosso prédio, nós tínhamos construído ele 20 por 12. Lembrando que o motorhome era o quê? 13 metros. Então a gente teve que quebrar uma parte do prédio que a gente tinha construído pra aumentar 5 metros pra trás pra poder caber o motorhome dentro do prédio. Nisso a gente fez. Isso tudo que a gente com a gente, tá? Isso a gente fez. E a gente ficou morando 1 ano dentro do motorhome. Sim, a gente ficou morando 1 ano dentro do motorhome. Eu, o Alex e a Keké. Não tinha banheiro dentro do motorhome, mas a gente tinha construído 2 banheiros dentro do prédio, feminino e masculino. Então a gente pegou um banheiro, deu uma ajeitada e era ele que a gente usava. Enquanto isso, eu projetei o projeto da nossa casa para mim, a Catherine e o Alex. Porque eu não tinha intuito nenhum de engravidar, né, gente? E a gente começou a construir nossa casa. Quando tava na parte das aberturas da casa, eu engravidei da Vitória. No meio do caminho a gente teve que dar uma aumentada na casa. E eu engravidei da Vitória, eu trabalhei até o dia de eu ganhar a Vitória. Sim, gente, eu trabalhei até o dia de eu ganhar a Vitória. Eu trabalhei até as 10h30 da manhã, porque 11 horas eu tinha uma consulta. E na consulta foi marcado naquele mesmo dia pra mim ganhar a Vitória. Eu trabalhei até o dia de eu ganhar ela. Lembra que eu falei pra vocês que o Alex é muito inteligente, muito trabalhador? Enquanto nós estávamos trabalhando, construindo casa, morando dentro do motorhome, nós já tinha comprado 2, 3 carros, tudo pago, graças a Deus. A casa tava sendo toda construída, paga, tudo que nós construíamos naquela semana a gente pagava, não tava devendo nada. Mas, gente, olha só, tinha dias que eu ia até as 2, 3 horas da manhã trabalhando. O Alex ia dormir à meia-noite, pro outro dia, 6 da manhã, ele se levantar pra sair pra trabalhar. E aí eu trabalhava até as 2, 3 horas da manhã, pro outro dia, 7h30 da manhã, eu levantar pra abrir a empresa 8 horas. Isso aí ninguém conta não, né, Charlene? Depois que eu ganhei a Vitória, quando ela fez um mês, no dia que ela fez um mês, exatamente um mês, o Alex foi viajar. Ele foi pra Bahia, porque ele pegou uma obra de hidrante na Bahia. E eu fiz o quê? Voltei a trabalhar com a Vitória no colo. A Kekezinha, ela sempre foi um amor. Ela ia trabalhar junto comigo de boa, graças a Deus. E depois, com o passar dos anos, a gente continuou construindo, conquistando nossas coisas e vivendo a nossa vida muito bem, graças a Deus. Então, quando a gente decidiu se separar no passado, eu já morava em Santa Catarina. Ele tinha ficado com tudo aqui. Tanto que às vezes eu conseguia pegar um carro, porque o carro que eu tinha, que era uma Land Rover, ele tinha vendido 3 dias antes da gente ir viajar pra Santa Catarina. Então eu fui viajar sem carro, porque o intuito era eu voltar, a gente ia ficar só um mês lá, voltar, trabalhar e comprar um carro. Eu fiquei lá em cima sem carro nenhum, então de vez em quando ele prestava um carro da empresa, que é o que acontece até hoje. E lá em cima eu continuei trabalhando pra ele como secretária, continuei trabalhando por home office, até semana passada. E eu não peguei absolutamente nada de quando a gente se separou, nada. Mas ele continuou arcando com as despesas de casa. Eu sei que às vezes eu brinco, tô indo lá gastar o dinheiro do ex-marido. Gente, na verdade eu tô gastando e tô usufruindo do meu dinheiro, porque eu não peguei nada no divórcio, nada. Ele ficou com absolutamente tudo pra continuar conquistando as coisas e fazendo render as coisas. Então, se você botar na ponta da caneta, não, meu amor, ele não me banca. Eu pego parte do que é meu e estou gastando vivendo com as minhas filhas.